Olá pessoal, vamos falar do movimento uniformemente variado. Para começar o movimento uniformemente variado, vamos apresentar um conceito aqui de aceleração escalar média. Então o que é aceleração escalar média? É a rapidez com que a velocidade varia. Então se eu for definir matematicamente, a aceleração escalar média é a variação da velocidade pela variação de tempo. Okay? E variação de qualquer grandeza física é o valor final menos inicial. Então aceleração escalar média, velocidade final menos velocidade inicial. Intervalo de tempo, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Né? Quando eu tiver um movimento em que o corpo variar a velocidade de forma uniforme, eu tenho um movimento uniformemente variado. Esse exemplo aqui, olha, no instante 0, 1, 2, 3, 4, né? A cada segundo que passa a velocidade aumenta quanto, hein? 2 metros por segundo. Então eu tenho um movimento uniformemente variado aqui, cuja aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração ela é constante, ok? No movimento uniformemente variado. Bom, movimento acelerado. Quando eu tenho um movimento acelerado, e aí é quando eu tenho um movimento onde o módulo da velocidade aumenta. Tá? Aumentou o módulo da velocidade, eu tenho um movimento acelerado. Como é que eu posso identificar o movimento acelerado? Então olha bem, primeira coisa, gente, vamos lembrar, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo, ok? Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Então, ó, primeiro carro aqui tem um movimento progressivo, o segundo movimento retrógrado. Mas todos os dois têm movimentos acelerados. Então como é que eu identifico isso através dos valores? Quando velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, o movimento é acelerado. Quer dizer, se o movimento é progressivo, para ele ser acelerado também, a aceleração tem que ser positiva. Se o movimento é retrógrado, para ele ser acelerado, a aceleração tem que ser o quê? Negativa. Ok? Bom, vamos agora para o movimento retardado. Então, o movimento retardado é quando o módulo da velocidade diminui com o decorrer do tempo. Então vamos pensar aqui o seguinte, se o movimento é progressivo, né, a velocidade é positiva, se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Agora, eu quero dizer também, além de ser progressivo ou retrógrado, se ele é acelerado ou retardado. Acelerado a gente já viu, e retardado, aí que vem a história. Quando é retardado, velocidade e aceleração vão ter sinais diferentes, sinais contrários. Então, para o movimento progressivo ser retardado, a aceleração dele tem que ser negativa. Para o movimento retrógrado ser retardado, a aceleração tem que ser o quê? Positiva. Ok? Funções horárias do MUV. Primeira função, nós não vamos fazer a dedução aqui para economizar tempo, tá, gente? V igual a V0 mais AT, você já conhece essa função aqui. V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade. Conhece também a função horária das posições, S igual a S0 mais V0T mais meio AT ao quadrado. A gente pode até melhorar essa função. Se eu passar o S0 para o lado esquerdo da igualdade, eu vou ter S menos S0. O que é S menos S0? Delta S. Então, delta S vai ser igual a V0T mais meio AT ao quadrado. Essa expressão que é extremamente importante, tá? Para o MUV. Bom, só que sob certas circunstâncias, às vezes eu não tenho o valor de T, eu não quero utilizar o valor de T. A gente vai utilizar o que? A equação de Torricelli. Mas o que seria essa equação de Torricelli? Eu pegar essa função aqui do deslocamento, né, ΔS igual a V0T mais meio AT ao quadrado, e substituir onde eu tenho T por essa expressão aqui. E aonde que eu consegui essa expressão? Da função horária da velocidade. Eu isolei o T aqui, na verdade, na função horária da velocidade, e obtive T que é igual a V menos V0 sobre A. Então, no lugar que eu tiver T aqui, eu vou substituir por isso aqui. E aí vou encontrar a equação de Torricelli. Ok? Bom, gráficos do MUV. Vamos lá. Gráficos são funções crescentes. Vamos ver o primeiro caso, gráfico 1. Observa que a velocidade inicial começa no valor positivo aqui. E só tem valor positivo para a velocidade. Então já sei que esse movimento é progressivo. Ok? E progressivo,
acelerado. Por quê? Porque o módulo da velocidade está aumentando. Observa, dito que o tempo passa, o módulo da velocidade está aumentando. E eu sei que é um MUV, por quê? Porque o gráfico da velocidade é uma reta inclinada em relação ao eixo t. Se é uma reta inclinada em relação ao eixo t, o gráfico v em função de t, sempre vai ser um MUV, ok? Porque se fosse uma reta paralela ao eixo t, a gente já viu isso, né? É um MU, ok? E se ela for inclinada, é um MUV. Então, nesse caso aqui, é um MUV progressivo acelerado. Agora, esse caso aqui, olha, observa, para momentos menores que T1, olha o que está acontecendo. O módulo da velocidade, acho que todo mundo concorda comigo, né? Está diminuindo o valor, o módulo da velocidade está diminuindo, até chegar em zero, que é no momento T1, olha. Então, todo mundo entende que, no caso, é um movimento retardado aqui, para momentos menores que T1 aqui, olha. Para esse momento aqui menor que T1 aqui, o movimento é retardado, ok? E todo mundo entende que é, no caso, retrógrado. Né? Por quê? Porque a velocidade é negativa. Ó, a velocidade aqui é negativa, tá? Abaixo do valor do eixo t, aqui no caso o valor para v é negativo. Então a velocidade é negativa. Então o movimento ele é retrógrado, é retardado. Então se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Ok? Agora, para momentos maiores que T1, observa que o módulo da velocidade está aumentando. Então aí o movimento ele é o que? Acelerado. Mas observa que ele é progressivo também, porque a velocidade aqui, observa, em qualquer momento que eu quiser ver aqui daqui para frente, olha, os valores são o que? São positivos. Tá? Então já que o movimento é acelerado, né, eu tenho que velocidade e aceleração tem mesmo sinal. E tem mesmo. Por quê? Porque a velocidade é positiva, a gente viu porque ele é progressivo. E a aceleração ela é positiva. A gente já tinha visto lá no iniciozinho aqui dessa primeira parte. Como é o MUV, a aceleração não muda. Então ela continua sendo positiva. Ó. Velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. Ok? Bom, vamos para o próximo gráfico. Observa aqui, olha. Começou aqui o gráfico, ó, velocidade positiva, e foi até chegar no momento T1, que é o momento que a velocidade é, é zero, né, na verdade, né? Então, ó, observa, o movimento é progressivo, mas o módulo da velocidade está o quê? Diminuindo. Dá para ver nitidamente que o módulo da velocidade está diminuindo até chegar em zero aqui em T1. Então, o movimento é retardado, mas o movimento ele é progressivo também, tá? Porque a velocidade é positiva. Então, se o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Se eu sei que o movimento é retardado, já entendo que a aceleração então vai ser negativa. Por quê? Velocidade e aceleração tem que ter sinais diferentes para que ele seja retardado. Ok? Agora, para momentos maiores que T1, vamos pensar, a aceleração continua negativa. Ok? É o mesmo valor, continua o mesmo valor. Tá? A velocidade tornou-se negativa. Porque ó, daqui para baixo a velocidade tem um valor negativo, né? Tem um valor negativo. E, então eu passo a ter o que? Um movimento retrógrado acelerado. E dá para a gente ver, no caso, que o módulo da velocidade está aumentando. Ah, mas o valor é negativo, mas eu estou falando de módulo. Vamos supor menos 10, menos 20, menos 30, quer dizer, o valor está aumentando o módulo. Matematicamente o valor está diminuindo, mas o módulo está aumentando. Ok? E vamos para o próximo gráfico. Observa aqui, olha, a velocidade inicial ela é negativa e vai ser negativa em todos os momentos aqui. Então nesse caso aqui eu tenho um MUV, pensa que é um MUV porque o gráfico da velocidade de função do t é uma reta inclinada em relação ao eixo t. Tá? A velocidade é negativa, o módulo da aceleração o módulo da velocidade está aumentando, melhor dizendo, então eu tenho um movimento retrógrado acelerado. Então velocidade é negativa, aceleração também é negativa, né? Porque para o movimento ser acelerado, velocidade e a aceleração tem que ter mesmo sinal. Ok? Vamos lembrar o seguinte, gente.
conceito que a gente já viu anteriormente aí, quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, a área delimitada pelo gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Então, se eu pensar no intervalo de 0 a t aqui, a velocidade vai passar de V0 a V, observe que eu vou ter aqui uma área, que seria, na verdade, aqui, um trapézio. Então, eu teria base menor, a base maior e a altura do trapézio. Então, o deslocamento é numericamente igual à área. Logo, o deslocamento é o quê? Igual a quê? Numericamente igual a quê? A base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso porque a velocidade inicial não é zero. Se a velocidade inicial fosse zero, a área que eu iria encontrar seria um triângulo, tá, gente? Bom, vamos interpretar agora os gráficos da posição do MUV. Vamos lá. Observa, concavidade voltada para cima, então a aceleração ela é positiva. De cara eu já vejo, a aceleração é positiva. Ok? Ó, no instante T2, observa o instante T2 aqui. Ó. É o momento da inversão do sentido. Observa o gráfico. Ó. Tá no sentido e depois inverte o sentido. Então, aqui é o momento da inversão de sentido. Nesse momento, a velocidade é zero. Toda vez que o corpo estiver invertendo o sentido, a velocidade dele é igual a zero. Ok? Então, a velocidade nesse momento é zero. Olha bem, para os momentos t maior que zero, maior ou igual a zero, melhor dizendo, né? E menor que t2, então menor que t2. Por que você está incluindo o t2? Porque no momento t2 a velocidade é zero. Vamos descartar t2 no caso, né? Então para momentos maior ou igual a zero e menor que t2. Vamos lá. Observa o seguinte, o movimento ele é retrógrado. Por que é retrógrado? Observa a posição aqui. Ó. Essa reta orientada mostra que todo e qualquer corpo que movimenta nesse sentido tem um movimento progressivo. Se o movimento em sentido oposto é retrógrado, olha, e até T2 aqui a posição está indo para baixo, sentido oposto à orientação. Então o movimento é retrógrado, então a velocidade é negativa. Tá? Então a velocidade é negativa aqui. Ok? Observa uma coisa, como o movimento está indo de forma a inverter o sentido, é porque o módulo da velocidade está diminuindo. Porque olha bem, para que ele inverta o sentido, ele tem que parar. A velocidade tem que ser zero. Para ele parar, ele tem que estar diminuindo a velocidade, ou o módulo da velocidade. Então, o movimento ele é retardado. Então, olha bem, o movimento ele é retrógrado, porque movimento contrário à orientação da trajetória. Como ele é retardado, a aceleração é positiva. A gente já sabia que a aceleração é positiva. A primeira coisa que a gente tinha visto aqui, olha, concavidade voltada para cima. Tá? E aí, olha bem, como o corpo ele vai inverter o sentido, a gente entende que a velocidade está diminuindo. Mas mesmo que a gente não chegasse a essa conclusão que a velocidade está diminuindo, porque ele está diminuindo a velocidade pelo fato de chegar um momento a velocidade ser zero, a gente já sabia que a aceleração era positiva. Olha, se a velocidade é negativa, é óbvio que o movimento aqui é retardado. Ok? Agora vamos ver para momentos maiores que T2, certo? Para momentos maiores que T2, a velocidade é positiva, porque observa que agora a trajetória está indo de forma que está seguindo a orientação estabelecida, ó, aqui em S. Tá? Então a velocidade é positiva, movimento progressivo. A aceleração, como a gente já sabe que é positivo, então eu tenho o que aqui agora? O movimento o que? Acelerado, porque velocidade e aceleração vão ter o que? O mesmo sinal. Ok? E os instantes T1 e T3, ó, T1 e T3, é o momento que a posição do corpo é zero. É o momento que ele passa pela origem das posições. Esse termo é muito usado. Momento que passa pela origem das posições. Qual momento seria esse? T1 e T3. Seriam as raízes da função do segundo grau, né? Porque lembra que a função das posições é uma função do segundo grau.
Se a gente fosse calcular isso aqui, a gente utilizaria a fórmula de Bhaskara, ok? Que vocês utilizam aí na matemática, tá? E vamos só lembrar, momento T2, por que a gente não colocou aqui? Porque a velocidade no momento T2 é igual a 0, é o momento que o corpo inverte o sentido, ok? Vamos para o próximo gráfico aqui, olha, concavidade voltada para baixo. Então, a aceleração menor que 0. A aceleração é negativa. Já sei que a aceleração é negativa, ok? Todos os momentos dessa trajetória aqui, a aceleração vai ser negativa, representada por esse gráfico, né? Então, no instante T2, há a inversão de sentido. Então, já sei que no momento T2, a velocidade é 0, ok? Agora, para os momentos maior ou igual a 0 e menor que T2, então vamos lá, ó, seria daqui, né? Até aqui, né? Ó, até isso aqui, é isso aqui. Então, nesse intervalo aqui, observa, ó, o corpo está movimentando em que sentido? Favorável à orientação, ó, favorável à orientação, ó, favorável à orientação. Então, o movimento ele é progressivo, então a velocidade ela é positiva. Mas a aceleração a gente já sabe que é negativa. Então, a gente já vai entender o que? Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, o movimento ele é o quê? É retrógrado. Digo, retardado. Ele é progressivo, é retardado. Não é? Ok? Agora, vamos ver para o momento maior que T2. Então, daqui para baixo, daqui para cá. Então, observa que o movimento está indo no sentido contrário à orientação estabelecida para a posição aqui. Então, a velocidade é negativa, porque o movimento ele é retrógrado. Ok? Mas a aceleração a gente já sabe que é negativa também. A gente já viu olhando a concavidade, voltada para baixo. Se velocidade e aceleração tiverem mesmo sinal, qual movimento eu tenho? Acelerado. Então, nesse caso, para momentos maiores que T2, eu tenho um MUV retrógrado acelerado. Ok? E para os momentos T1 e T3, olha, que estão marcados sobre o próprio eixo T, são as raízes da minha função do segundo grau. É aquela questão de utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar esses momentos T1 e T3 se for preciso. Então, esse momento T1 e T3 seriam os momentos que o corpo passa pela origem das posições, ou seja, o valor de T que torna S igual a 0. Ok? Bom, gente, olha bem, eu tenho aqui um gráfico da velocidade em função de t, que é uma reta, e aí eu já entendo que é uma reta inclinada em relação ao eixo t, já entendo que é um MUV, né? E aí eu quero calcular a velocidade média no intervalo. Qualquer intervalo que eu quisesse aqui, eu quero no intervalo de 0 a 4. Então, de 0 a 4 segundos. Então, de 0 a 4 segundos. Bom, aí você vai dizer, poxa, eu poderia calcular o deslocamento usando a área delimitada pelo gráfico aqui, né? Eu teria o deslocamento, divido esse deslocamento por 3, tenho a velocidade média, certo? Certo, perfeito. Agora, existe uma outra maneira de calcular essa velocidade média que é muito mais simples, tá, gente? Então, a velocidade média, num certo intervalo de tempo, é a média aritmética da velocidade do início do tempo com a velocidade do final do tempo em questão. Então, ó, o início do tempo é 0, o final do tempo é 4. Né? Então, qual é a velocidade no início do tempo aqui? Olha, a velocidade inicial é 4. No final do tempo, qual é a velocidade? Só você olhar aqui, ó, é 12, não é? Então, a velocidade inicial é 4. A final é 12. Então, a média aritmética dessas duas velocidades é a velocidade média. Então, 4 mais 12, né, dividido por 2, que vai dar o quê? 16 por 2 dá 8 metros por segundo. Essa fórmula eu posso usar sempre, essa fórmula aqui? Não, para calcular a velocidade média só pode usar essa fórmula se for o quê? Um MUV. Somente se for um MUV. Ok? Bom, gente, fique com Deus. Até mais para vocês. Tchau, tchau.